Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 11 de maio, quarto domingo da Páscoa, domingo tradicionalmente conhecido como Domingo do Bom Pastor, porque sempre ouvimos algum trecho do capítulo 10 de São João, onde Jesus se define: eu sou o bom pastor, porque dou a vida por minhas ovelhas. E o texto que iremos escutar hoje é tirado do capítulo 10 de São João, versículos 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o início da igreja, logo após Pentecostes, o cristianismo foi reconhecido como um seguimento de Jesus. Ser cristão era estar no caminho, caminhar com o ressuscitado. Jesus manifesta neste evangelho o divisor de águas entre os discípulos e os adversários que o interpelam. Em relação aos seus adversários, Jesus chega a dizer: vós não acreditais em mim, não fazem parte das minhas ovelhas e por isso não escutam a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Claro que ouvir é mais que escutar, inclui obedecer. A sabedoria espiritual se resume em obedecer à vontade do Pai que o Filho nos revela. Ter um coração ouvinte é ter um coração disposto a obedecer a Deus. Como o jovem Salomão pediu a Deus: Senhor, dai-me um coração bem disposto a te escutar e a seguir os teus mandamentos. Esta é a prova da fidelidade, a marca do fiel. Não é por acaso que o apóstolo Paulo se refere mais de uma vez em suas cartas a respeito da obediência da fé. Quem crê, obedece. Isto é, a fé em Jesus Cristo é exteriorizada concretamente em atos de fé. Uma fé abstrata que se confunde com sentimentos, propósitos feitos a Deus e nunca cumpridos, é uma fé ilusória. É uma fé que não é praticada. Fé é compromisso com Jesus. Só para exemplificar, falando em nome de Cristo, o magistério da igreja repete o ensinamento do Mestre a respeito do matrimônio indissolúvel. Ao ouvir este ensinamento, o fiel se decide a agir na prática de acordo com a lição recebida. E assim está provada praticamente a sua fé. Se ao contrário, o fiel começa a argumentar, contradiz, busca justificativas e afinal age de maneira diferente, a sua desobediência manifesta a sua falta de fé. Sim, tem ovelhas do rebanho de Cristo que estão sempre escolhendo aquilo que devem obedecer dentro da igreja e aquilo que não devem obedecer, porque não acham conveniente. Tem católicos que ficam passando as páginas da Bíblia para escolher aquelas páginas que vão de encontro às suas conveniências, aos seus projetos pessoais de vida e passam adiante
até mesmo se pudessem, arrancariam tais páginas que vão na contramão dos seus projetos de vida e até de certos pecados que não querem abrir mão. No final do quarto evangelho, depois de ter sabatinado a Simão Pedro, perguntando-lhe por 3 vezes se o amava, Jesus ressuscitado resume a missão do primeiro Papa em um breve e seco imperativo: segue-me. O último passo desse seguimento seria uma cruz em Roma, na qual Pedro mostraria o seu amor e a sua fé. Seja qual for o nosso estado de vida, leigo, religioso, ministro ordenado, casado, solteiro, viúvo, o estado de vida sempre acarreta deveres, como nós costumamos dizer, os deveres de estado. É impossível seguir Jesus fora do cumprimento de nosso dever de estado. A mãe acorda de madrugada, interrompe o seu próprio sono para amamentar o seu bebê, porque isto faz parte do seu dever de estado. O pai trabalha arduamente para sustentar a família, porque isto faz parte do seu dever de estado. O estudante estuda, a contemplativa adora o Senhor. O médico se esforça para curar os seus pacientes. E olha, se o amor ao bom pastor transfigurar tudo isto, então seguiremos a Jesus com verdadeira fidelidade. Se Jesus se apresenta a nós como bom pastor, ele pede de nós esta obediência à sua voz. O que acontece quando a ovelha deixa de ouvir a voz do seu pastor? A ovelha se perde, se torna ovelha transviada, não consegue nem mesmo encontrar o caminho das verdes pastagens e morre de fome ou é atacada pelos animais selvagens, porque se afastou daquele que seria o único que poderia protegê-la e cuidar dela. Ouvir o bom pastor significa viver na obediência da fé. E uma obediência que não pode ser servil, como os escravos tinham que obedecer aos seus senhores, e nem pode ser uma obediência por medo de que o bom pastor nos castigue. A obediência ao bom pastor precisa ser uma obediência amorosa. Obedecemos a ele, seguimos a sua voz, porque temos a plena certeza que ele é o bom pastor de nossas almas. Ele conhece as verdes pastagens para o seu reino. É ele que nos defende dos ataques de Satanás. É ele que nos conduz à vida eterna. Será que temos escutado e obedecido mesmo de forma generosa a voz do bom pastor? Se o que mais caracteriza a missão de um pastor de rebanho é saber cuidar das suas ovelhas, até mesmo se for preciso dar a vida por elas, como Cristo deu a vida por nós, o que mais caracteriza uma ovelha é obedecer ao seu pastor, é ser dócil à voz do seu pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo do Bom Pastor para você e para a sua família. E neste domingo não esqueçamos de suplicar a Deus que nos envie cada vez mais santos pastores para a sua igreja.